Os Spriggan são 12 membros da Guarda Real de Zeref, sendo os principais soldados do Império Álvares, cada um possuindo poder massivo e esmagador. Isso de acordo com Makarov. Mesmo os membros da Fairy Tail, que estavam imensamente poderosos, tiveram muitos problemas em lidar com cada um deles. E nesse vídeo eu vou apresentar todos os 12 membros dos Spriggan 12 e nivelá-los do mais fraco ao mais forte. Você quer descobrir se a sua lista vai ficar igual a minha? Vem comigo e você vai descobrir. Fala galera, eu sou o Trojan, dono e apresentador desse querido canal, então sejam muito bem-vindos à Taverna do Sensei. Os Spriggan 12 são a elite da elite do Império Álvares, sendo nomeados como os principais escudos de Zeref, e antes de eu começar a nivelar eles, eu peço o seu like, sua inscrição e o sininho ativados, para que você não perca os próximos vídeos e sempre tenham mais desse tipo de conteúdo para assistir, além de que vai ter uma comunidade legal sempre que quiser debater. Sem mais delongas, bora lá! Em 12º lugar, temos Neihart. Neihart é considerado um indivíduo bem complicado de lidar, tanto pela sua personalidade psicótica, quanto pelo seu poder. Como um dos membros dos Spriggan, ele detém uma quantidade gigantesca de energia mágica. Suas reservas de energia mágica foram comparadas de Brant, que destruía nações inteiras sozinha, e até mesmo com God Serena, mas a comparação com God Serena foi feita entre todos os outros membros, sendo afirmado que eles tinham uma quantidade de poder mágico igual ao antigo mago mais poderoso do continente de Ishgard. Neihart manipula a magia de explosão, podendo criar explosões de variadas formas e intensidades, onde com uma pequena escala da sua magia, ele foi capaz de abrir um rombo em um dos navios de guerra de Álvares, e com essa mesma magia, ele nocauteou magos de nível muito elevado, como Kagura e Jelal. Porém, sem sombra de dúvidas, a habilidade mais assustadora de Neihart é a Historia of the Dead, a magia característica dele, que lhe permite olhar para os corações dos outros, visualizar e criar uma réplica dos falecidos, daqueles no passado do indivíduo que causaram um impacto duradouro sobre eles, seja como resultado de um combate muito duro, amor ou simplesmente imenso respeito. Ele observou que as réplicas não são ilusões, pois ele dá vida às suas histórias passadas, com elas retendo suas personalidades, memórias, bem como qualquer magia e habilidades que eles possuem em sua vida. Um estalar de dedos ou um aceno de seus braços podem criar ou dissipar as réplicas de vida de forma instantânea, dependendo do poder mágico. Dependendo do poder mágico que as suas histórias invocarem, é possível que Neihart se canse ou se sinta drenado pelas enormes reservas de energia de poder mágico que consomem ou usam. Ou seja, ele se torna uma espécie de necromante que manipula suas réplicas. No entanto, foi observado que essas mesmas histórias são consideravelmente mais fracas do que seus eus originais. Ele deu imenso trabalho a Erza, Jelal e Kagura, de forma que ele praticamente surrou os três, mas isso se deve mais às suas invocações do que a ele mesmo. Ele se mostrou imune à magia de manipulação do tamanho da Brant, mas isso ocorreu quando ele estava fortalecido por Irene, e portanto não é um feito puramente seu. Apesar de ter uma magia apelativa, foi mostrado por Erza que essas invocações podem ser dissipadas com magia. A fraqueza da sua magia é que, além de gastar mana com a invocação das suas histórias, Neihart ainda usa sua própria mana para permitir que ele use em seus feitiços, e caso extrapole o nível, pode acabar perdendo magia demais. Sem suas invocações, Neihart não demonstrou nada demais, e o próprio admitiu que era vulnerável sem seus leais servos, ocupando o nosso 12º lugar. Em 11º lugar, temos Adil. Adil é conhecido como o Rei do Deserto. Adil é possivelmente o melhor usuário de magia de terra, ficando atrás apenas de Dogramag, o deus dragão da terra. Adil é um usuário imensamente potente da magia de areia, tanto ofensivo quanto defensivamente, tanto que ele recebeu a alcunha de Rei do Deserto. Ele pode moldar areia em arenito de várias formas, e pode até mesmo se transformar em areia, se tornando imune a ataques físicos. Ele parece ter uma conexão especial com a areia, visto que ele foi capaz de determinar a localização de Makarov e seus companheiros simplesmente perguntando a ela onde eles estavam. Ele pode transformar quase instantaneamente qualquer objeto inanimado em areia ao simples toque, sendo imune à maioria dos ataques armados. Assim, ele também pode transformar seus alvos em areia, sugando todos os líquidos de seu corpo, os deixando num estado mumificado, assim conseguindo também sugar a sua magia. De acordo com a sua habilidade, Adil exibiu uma força bruta tão vasta a ponto de desviar a explosão massivamente destrutiva do canhão de Júpiter com as mãos nuas e facilmente, sem absolutamente nenhum ferimento causado a si mesmo, o que é algo absurdo, visto que no arco da Phantom Lord, um canhão de Júpiter já era capaz de destruir a Fairy Tail inteira. Com a sua magia, ele ganha acesso a feitiços como as Areias da Morte, onde Adil pode criar uma enorme onda de areia que pode engolir completamente seus inimigos. Segundo ele, quando
atingido por essa magia, o corpo do alvo é seco por dentro e mumificado. Mundo de areia, no qual a Jill é capaz de criar uma enorme tempestade de areia, grande o suficiente para cercar uma cidade inteira do tamanho de Magnolia, forçando todos dentro dela a depender do movimento e o campo de visão extremamente limitados. Além disso, o próprio Jill é capaz de se mover livremente e muito eficientemente na tempestade de areia, aparentemente se fundindo e se misturando com ela, permitindo a ele atacar um alvo de qualquer local. A julgar pelas palavras de Uaoeto, Sandy Ward é semelhante a um último recurso para Jill, e como tal, ele raramente usa em batalha. Apesar de extremamente poderoso, a Jill foi o primeiro dos membros dos Spriggan 12 a ser derrotado em batalha, sofrendo uma derrota humilhante contra Erza. Me dói muito deixá-lo aqui, mas creio que se eu fizer uma análise mais centrada, ele pode sim tomar a próxima posição, mas atualmente eu acredito que ele fique no nosso 11º lugar. Em 10º lugar, abrindo nosso top 10, temos Jacob Lécio, aquele que possui a alcunha de O Assassino. Lécio é extremamente poderoso, sendo possivelmente o maior atacante físico dentre todos os Spriggan, onde antes mesmo de chegar a Fiore, junto de Gore Serena e August, ele destruiu um continente inteiro. Como um dos Spriggan, foi dito que sua quantidade de poder mágico é tão grande quanto a de Gore Serena. Lécio aparentemente é um grande usuário de artes marciais, visto que ele era capaz de lutar com Natsu e Lucy, dois grandes combatentes físicos ao mesmo tempo, e ainda conseguiu os superar, só sendo derrotado quando Natsu utilizou seu modo Rei Dragão do Fogo. A sua magia é Stealth, também conhecida como magia de assassinato, na qual Jacob é um mestre em usá-la, e ela tem 3 habilidades distintas. A primeira habilidade permite que ele apague a sua própria presença, onde ele elimina sua habilidade de ser visto, ouvido ou cheirado, permitindo assim que ele se mova completamente sem ser detectado, mesmo que ele tenha sido visto por pessoas pouco antes de utilizar a habilidade. Essa invisibilidade física pode ser negada por magia de luz, como o Regulus de Loki. A segunda habilidade, Stealth, permite que Jacob veja coisas que normalmente seriam invisíveis para os outros, como a Mavis para membros não Fairy Tail, e como tal, permite que ele converse, ataque e toque seres etéreos como ela. Curiosamente, parece que Jacob não pode ver o que ele mesmo tornou invisível com a sua magia. A função final da magia de Jacob é atacar com armas invisíveis, o que ele exibiu ao torturar Mavis, bem como em seu conflito subsequente com Natsu e Lucy, usando facas invisíveis, um chicote e entre outros objetos. Ele também tem transporte, e essa forma de magia espacial permite que Jacob transporte qualquer um para sua própria dimensão de bolso, fazendo isso batendo palmas, que tem um alcance de até nada mais, nada menos que todo o perímetro da Fairy Tail, o que é algo completamente absurdo. Após a conclusão do seu aplauso, todos aqueles pegos em sua magia desaparecerão, exceto aqueles com corpos não físicos, como a Mavis, mas foi demonstrado que caso alguém tenha uma velocidade de reação mais rápida do que ele é capaz de bater palmas, essa magia é anulada. Em 8º lugar, temos o Uaoeto. Ele era uma máquina de alta tecnologia da raça Maquias. Seu apelido dentro do Império Álvares era de O Juiz. Apesar de ser muito famoso, a real aparência de Uau nunca havia sido revelada, visto que ele sempre permanecia oculto dentro de um boneco que ele utilizava. Como membro dos Spriggan de Zeref, ele possui uma quantidade gigantesca de energia mágica, de forma que foi comparado ao Gore Serena. Seus poderes são tremendamente absurdos, onde com extrema facilidade derrotou Itia e Ifrit em um instante e deu um combate de respeito ao Laxus. Suas habilidades são insanas, começando pela sua magia, a Fraqueza, uma magia inicialmente utilizada por seu fantoche para ver instantaneamente os pontos fracos de um inimigo e explorá-los, permitindo que o Uau ganhe uma vantagem estratégica contra qualquer um. Essa magia também pode ser aplicada ao próprio corpo do usuário, que o Uau usou para aprender e superar quaisquer fraquezas pessoais em relação aos seus outros companheiros. Uma das habilidades fundamentais da Fraqueza é também permitir que ele examine, com seus olhos, o corpo do inimigo em questão, o que lhe permite avaliar suas estatísticas e habilidades gerais, bem como até mesmo visualizar seus órgãos internos. De forma alternativa, o Uau também pode usar sua fraqueza como um auxílio visual para atacar com suas criações, travando em alvos que estão dentro de uma distância de tiro adequada. Assim como o boneco de Maquias, criado para servir sob seu comando, o Uau tem a habilidade de mudar seu corpo, fazendo pequenas alterações. No entanto, ele só pode fazer pequenas modificações para atender a certas necessidades, como seus braços, para compensar e igualar a força física esmagadora que Laxus possui. Essa mudança não se limita aos seus braços, e se estende até mesmo a todo o seu corpo e à própria personalidade. Ele demonstrou a capacidade de criar mísseis normais, teleguiados, usar laser, criar soldados para auxiliá-lo em combate, e até mesmo pode usar a sua forma Assault, onde, devido ao seu estado como Maquias, o Uau pode mudar de forma de maneira semelhante ao seu fantoche, redistribuindo o fluxo
fluxo alocado do seu poder mágico. Ao entrar nesse modo, a aparência de Wall muda drasticamente, dando a ele uma aparência mais robótica, cobrindo-o com um traje de batalha mecânico, completo com palmas capazes de lançar bolas de fogo e orbes de energia, bem como que parecem ser asas montadas em armas de fogo ao lado da sua armadura, permitindo a ele a capacidade de voar. Dessa forma, ele demonstrou o poder de criar uma ferrando capacidade nuclear dentro do seu próprio corpo, sendo capaz de potencializar ainda mais os seus ataques, de forma que forçou Laxus a um limite em que ele teve que evoluir durante a luta. Com esse poder absurdo de tão quebrado, somado à sua insana inteligência e a sua magia extremamente apelativa, o Wall ocupa merecidamente o nosso 9º lugar. Em 8º lugar temos Invel Yura, o comandante de estado de Álvares e braço direito de Zeref. Invel é um mago notoriamente poderoso, porém a sua maior capacidade não está em sua habilidade com magia, que é sim altamente capacitada, mas sem sombra de dúvidas, a mente de Invel é o seu maior poder, sendo um hábil líder estratégico e em sua maioria suas magias se resumem a isso. Invel é tão habilidoso em magia que recebeu a alcunha de o General do Inverno. Ele é um usuário extremamente poderoso da magia de gelo, e Invel é capaz de empregar a magia de gelo em um nível tão intenso que ganhou o título de General do Inverno. De acordo com as próprias palavras de Invel, ele é um mago de gelo puro, aquele que apenas congela ao invés de criar objetos, ou seja, ele não cria coisas, ele simplesmente as congela completamente. Isso é comprovado quando Invel mostra a habilidade de congelar o Ice Make de Gray, destruindo sua criação com facilidade, assim como usar a frieza absoluta da sua magia para congelar completamente a magia de Dragon Slayer do fogo de Natsu e o próprio Natsu em questão de segundos. Invel também pode criar muitas formas de gelo para propósitos ofensivos, que são capazes de fazer Gray, que é extremamente resistente ao frio, tremer e até mesmo quase congelá-lo completamente. Isso é algo completamente fora de série, visto que Gray é um Devil Slayer de gelo e foi treinado desde criança para ser imune ao frio. Entre suas magias, ele tem feitiços como Escrava de Gelo, onde Invel é capaz de suprimir o livre-arbítrio de alguém por meio da conjuração de uma única coleira de gelo que ele fixa em volta do pescoço do seu alvo. Quando usada em Mavis Vermilion, ela descreveu essa magia como uma que roubou sua habilidade de formar pensamentos coerentes, bem como uma que a tornou incapaz de resistir às ordens inimigas. Irene mais tarde descreve essa magia como sendo uma que rouba o senso de identidade do alvo e chega a dizer que ela congela o próprio coração. Há esse Lock, na qual o Invel é capaz de prender duas pessoas juntas com essa forma particular de magia. Com ela, ele prende as mentes daqueles que foram pegos. E os torna seus fantoches. Kamui de Gelo Verdadeiro, onde Invel se cobre com uma armadura de gelo que lhe permite congelar absolutamente qualquer coisa, incluindo aqueles que são imunes ao frio extremo e até mesmo outros tipos de gelo. No entanto, a armadura é suscetível à magia de moldagem e gelo com exatamente as mesmas propriedades. Ele também tem magia de neve, um tipo de magia que permite a Invel produzir e controlar a neve. Invel é capaz de criar uma enorme tempestade de neve, grande o suficiente para cercar uma grande área ao redor de Fiore. Apesar da sua pequena estatura, Invel possui um alto grau de força física, pois ele bloqueou facilmente o feitiço Ice Impact de Gray com apenas uma mão antes de congelá-lo completamente e quebrá-lo. Ele ainda é tremendamente resiliente, onde, depois de ser cortado no estômago com a magia Devil Slayer de Gray, Invel continuou a lutar como se nada tivesse acontecido. Porém, como eu afirmei anteriormente, seu forte não são as lutas, mas sim seu intelecto, onde apesar de perder para Gray, numa forma de fazer Gray mandar Natsu de arrasta pra cima, ele convenceu o Devil Slayer de que Natsu era um perigo. Essa foi uma falha tentativa de tentar se livrar de dois potenciais perigos para Zeref. E se não fosse Erza, esse plano certamente teria dado certo. Em 7º lugar, temos Brunch, essa gostosa essa bela jovem. Brunch é mundialmente conhecida como a destruidora de nações, porque com sua magia, ela destruiu vários países e continentes, simplesmente porque ficou entediada com eles. Sua quantidade de poder mágico é tão ridiculamente grande que Natsu e Gray tremeram quando a encontraram pela primeira vez. A sua magia é o Comando T, e ela lhe dá a habilidade de alterar a matéria, com Erza notando que ela exerce essa magia em um nível incrível, sendo suficiente para derrubar países inteiros sozinha, aos quais
mais, ela recebeu o epíteto de destruidora de países, cara. É muito intancável. Ela é capaz de alterar sem esforço a forma e a altura de algo na escala da ilha Caracol, tornando-a muito maior do que seu tamanho real, e em seguida encolhendo a ilha para um pedaço de terra tão pequeno que só havia espaço para ela ficar em pé. Brant também demonstrou manipular algo tão simples como uma arma até coisas mais complexas, como partes específicas, ou seja, mirar feridas e massas celulares para fins medicinais ou toda a anatomia biológica de uma pessoa, dando a ela uma variedade inimaginável de possibilidades. Uma prova de que essa magia é tremendamente roubada foi quando Natsu estava sendo afetado pelo tumor demoníaco, e Brant se ofereceu, dizendo que poderia diminuir o tumor até que ele não existisse mais. Ela também ganha acesso a habilidades como Comando T, Redução, onde Brant pode reduzir toda a matéria que ela almeja, desde magias, pessoas, objetos inanimados e etc. Brant também pode aproveitar a matéria reduzida e comprimi-la em uma forma para ser usada em seu próprio ataque, como usar o fogo de Natsu para devolver o ataque contra ele. Comando T, Expansão, que permite que Brant amplie qualquer matéria que ela tenha como alvo, desde magias, pessoas, objetos inanimados e até ela mesma. E assim, ela pode tornar objetos completamente gigantescos. Uma prova disso foi quando ela deixou o rap completamente colossal. Após comprimir a matéria em combinação com a expansão, Brant envia um poderoso ataque de magia de terra em seu alvo, que pulveriza tudo no caminho. Sua destreza com essa poderosa magia pode até mesmo se estender a aparência de alguns de seus alvos para parecerem completamente desintegrados. Ela tem grande habilidade em combate corpo a corpo, conseguindo mobilizar Lucy rapidamente e conseguindo até mesmo vencê-la em batalha. A sua maestria com a sua magia é tão absoluta que no nosso último vídeo, onde eu falei das 10 magias mais poderosas de Fairy Tail, eu citei o Comando T, porque essa é uma magia extremamente roubada, e clica no cardzinho aí em cima e você vai ter mais detalhes sobre ela. Em sexto lugar, temos Jimari e esta. Jimari é um dos mais absurdos entre os Spriggan. Ela é conhecida no Império Álvares como a deusa guerreira, porque de acordo com ela mesma, ela nunca perdeu uma batalha. As proezas dela em combate mostram isso, porque ela é um dos maiores monstros dentre os Spriggan. Sua energia mágica é tão colossal que Kagura afirma que era como se fosse mais difícil de respirar só por estar no mesmo ambiente que Jimari. Sua magia é o Selo das Eras, uma magia do tempo que abrange todo o mundo e que foi ensinada a Jimari pelo próprio deus do tempo, dando a ela a habilidade de congelar o tempo ao seu redor, que é ativada ao instalar os seus dentes, permitindo que ela, e somente ela, se mova livremente em sua área de efeito. Tal uso dessa habilidade permite que Jimari realize as ações que ela quiser em vários campos de batalhas, com seus inimigos que estão congelados no tempo e completamente vulneráveis, e na perspectiva deles, é como se ela tivesse feito isso em um piscar de olhos, como se fosse um teletransporte. Ainda nessa magia, Jimari pode atacar o alvo com muitos ponteiros de relógio mágico, e esses ponteiros de relógio forçam o corpo do alvo a receber choques de dor equivalentes à quantidade total de dor física que ele recebeu até aquele ponto específico da sua vida, o que eu pessoalmente acho muito quebrado. Jimari é uma usuária talentosa de takeover, usando a forma de God Soul dessa magia, para forjar seu corpo em um recipiente na qual ela invoca o próprio ser de uma divindade, também se livrando de todos os objetos terrestres em sua posse imediata para fazer isso. A entidade resultante incorpora Jimari, bem como o deus invocado, em uma única forma e possui os poderes e a habilidade de ambos. À medida que ela se funde com Cronos, os atributos da sua forma final são a combinação dos poderes da própria Jimari com um dos deuses do tempo. Nessa forma, ela pode disparar rajadas de energia de forma instantânea, pode manipular o tempo de forma sobrenatural e ganha um aumento bruto em todas suas habilidades, já fora da realidade, o que é completamente fora de série. Em quinto lugar, temos Bloodman. Diferente dos seus companheiros, Bloodman não é humano, mas sim um dos demônios criados por Zeref, recebendo a alcunha de O Ceifador. Ele tem um poder massivo e seu corpo é completamente feito de partículas mágicas de mana negra, se tornando impossível respirar a toxicidade da sua magia. Como forma de magia, ele domina todas as maldições dos demônios de Tártaros. Primeiro selo, no qual o corpo de Bloodman é completamente feito de partículas de barreira mágica, permitindo que ele deforme, molde e mova seu corpo como desejar, e o torna quase completamente imune a todas as formas de dano físico e mágico. No entanto, deve-se notar que, embora muito semelhante à maioria das formas de intangibilidade e elementais, se o próprio Bloodman atacar fisicamente um alvo, ele deve permanecer tangível, o deixando suscetível a contra-ataques físicos. Após a liberação do selo, apenas estar perto de Bloodman incita a morte, pois a quantidade abundante de partículas venenosas oprime e mata aqueles que a inalam em poucos instantes, exceto aqueles com pulmões especiais, como os Dragon Slayers. A intangibilidade de Bloodman também pode ser neutralizada por outros que utilizam as mesmas partículas
partículas, como Gadil na forma Dragon Force. Massa de partículas de barreira mágica, onde o Bloodman estende seu braço feito de partículas de barreira e o transforma em um ataque de longo alcance. Segundo selo, onde após liberar o primeiro selo, Bloodman se torna capaz de liberar o segundo, que invoca um mar de crânios que rouba a vida daqueles que estão presos nele ou perto dele. O segundo selo pode ser dissipado com magia de elemento sagrado. Terceiro selo, um selo que pode ser liberado voluntariamente ao mudar completamente a forma do seu corpo para uma forma etérea, como estado, e se envolvendo em partículas de barreira mágica venenosas. Bloodman descreve o selo como que traz julgamento do próprio ceifador sobre a vida dos seus inimigos. Sua liberação assume a forma de um ponto branco brilhante sendo aberto no centro da testa dele. Overskelter. Após liberar seu terceiro selo, Bloodman cria um vórtice de crânios montados em cima de tentáculos de energia que buscam ativamente a vida e tentam roubá-la. Pela reação de Bloodman em relação à fuga de Gadil e Levi do Overskelter, fazer isso normalmente devia ser muito difícil, se não totalmente impossível, o que deixa intrínseco que essa é uma técnica insta-kill. Maldição da bomba, onde, semelhante ao seu usuário original, Jackal, Bloodman pode conjurar explosões com um aceno de mão. Espiral explosiva, na qual com um simples aceno de mão, Bloodman cria uma explosão em espiral que envolve seus alvos numa explosão completamente gigantesca. Tenga Goken, onde, como Ezel, antes dele, Bloodman pode balançar e usar seus braços como se fossem espadas extremamente afiadas e poderosas. Onimaru, onde ao balançar o braço para o lado, Bloodman envia uma grande e intensa onda de choque em forma de cruz em seu oponente. Essa onda de choque é forte o suficiente para rachar a pele de ferro do Gadil. Tenchi Kaimei, onde Bloodman tem a habilidade de usar a maldição de Torafusar para inundar completamente sua área imediata em uma torrente de água carbônica preta e venenosa. Magia de Devil Slayer, onde Bloodman demonstrou ser capaz de usar essa forma de magia caçador de demônios, onde por sua vez lhe permite usar o gelo ofensivamente, como também consumir esse elemento para repor a sua energia, visto que ele tem o poder de todos os 9 portões demoníacos de Tartarus, incluindo o de Silver. Fúria do Diabo de Gelo, em que basicamente Bloodman primeiro inala e então libera um sopro de gelo poderoso para atacar seus inimigos. Horn Curse, capaz de usar o poder do membro mais forte de Tartarus, o Mar de Gear, Bloodman pode criar vinhas longas e espinhosas para perfurar seu alvo ou imobilizá-lo. Sendo assim, ele tem um arsenal de técnicas muito poderoso, conseguindo derrotar Sting e Rogue rapidamente e mais tarde dar um combate de respeito a Gadil, só não derrotando porque milagrosamente o membro da Fairy Tail conseguiu adquirir propriedades antimágicas. Em quarto lugar temos God Serena. God Serena foi um dos personagens mais fortes que tivemos notícia, e antes de virar um dos Spriggan 12 e ir de link na bio pelas mãos de Acnologia, ele foi por bastante tempo o número 1 dos 4 reis de Ishgar, ou seja, naquela época ele era o mago mais poderoso do continente. God Serena é um caso muito interessante entre todos os outros Dragon Slayers, onde ele é um Dragon Slayer da segunda geração, mas ele é um caso à parte, pois ele não tem um, mas sim 8 lágrimas de dragão em seu corpo. Ele era tão massivamente poderoso que sozinho era capaz de vencer os outros 3 reis de Ishgar junto de Jura, um dos 10 magos santos. Gildartes, que era aclamado como o mais forte da Fairy Tail, afirmou que queria enfrentar God Serena em seu auge, pois era um oponente à altura. God Serena demonstrou a magia do Dragon Slayer das Cavernas, que é um tipo de magia Dragon Slayer que concede a ele o controle total sobre a Terra, onde ao invés de criar, God Serena demonstrou a habilidade de alterar totalmente o campo de batalha. Além disso, como as outras magias, ele presumivelmente pode devorar a própria Terra para repor sua própria reserva de energia. E deve ser muito estranho comer terra para se recuperar. Nossa. A magia de Dragon Slayer do Purgatório, que é um tipo de magia que utiliza o fogo a níveis extremos de calor para ferir seus oponentes. Magia do Dragon Slayer do Relâmpago, que concede a God Serena o controle sobre o elemento relâmpago e presumivelmente, como todas as magias de caçador de dragão, ela pode consumir relâmpagos para repor sua saúde. Quando foi matar o Arrot na Batalha Oriental da Guerra de Álvares, ele lançou essa magia na palma da sua mão. Ele também tem a magia do Caçador do Rei dos Dragões do Mar. Essa magia de Matador de Dragões concede a God Serena o reinado livre sobre a água, dando a ele a habilidade de criar em quantidades volumosas, controlar e presumivelmente devorar a própria água. Essa magia concede a God Serena o poder de criar
e manipular redemoinhos extremamente grandes ao redor de ambas as mãos. Magia de Dragon Slayer do Diamante, que permite a ele criar, gerar e manipular diamantes, podendo transformar parte do seu corpo ou seu corpo completo em diamantes para assim tornar seus ataques físicos mais fortes ou aumentar a sua defesa. Magia de Dragon Slayer da Faísca, que permite a ele criar, consumir e manipular a luz, de forma que ele consegue fazer poderosos clarões de energia para empurrar seus oponentes ou deixá-los temporariamente cegos. Magia de Matador de Dragões das Trevas, na qual God Sereno é capaz de utilizar essa magia, que gira em torno de, manipular o elemento da escuridão, onde ao envolver seu oponente na escuridão, essa magia usa a escuridão e os pecados dentro do seu alvo para corroê-los, causando uma dor tremenda ao destruir sua carne em resposta a cada pecado que ele cometeu. A quantidade de poder mágico dele era tremenda, ao ponto de fazer seus antigos companheiros tremerem diante do seu poder, sendo dito que ele tinha uma quantidade de poder igual ao dos outros Spriggan. Em terceiro lugar temos Larcade Dragneel. Larcade é considerado a criação mais poderosa de Zeref, de acordo com o próprio. Ele é uma das várias tentativas falhas de recriar o corpo de Natsu num ser que pudesse mandar seu criador de arrasta pra cima. Apesar de ser falho, Zeref considerou que Larcade era poderoso demais para ser destruído, então deu a ele o sobrenome Dragneel e mais tarde o aceitou entre os Spriggan. De acordo com os guias oficiais, Larcade é considerado o terceiro membro mais poderoso dos Spriggan. Acho que Larcade é o único personagem de Fairy Tail que eu tenho inveja. Pô, olha a magia do mano. Pô, é a magia muito insana. Prazer, a magia primária dele, que envolve lançar prazer e dor em seus alvos, afetando apenas aqueles que experimentaram os prazeres proibidos da vida e não podem ser evitados por essas pessoas, onde os afetados são atingidos por um prazer tão intenso que, se experimentado por tempo suficiente, faz com que morram enquanto suas almas são retiradas de seu corpo. Eu acho isso aqui muito estranho, sério, é muito estranho. E o poder mágico de Larcade, combinado com essa magia, foi tão intenso que ele estava afetando até mesmo seus aliados, que estavam a milhas de distância dele. No entanto, também parece que o prazer pode ser direcionado a um pequeno grupo de pessoas, mesmo que não atendam aos seus requisitos, e sobrecarregá-los com o prazer de qualquer maneira, como quando usou em Kagura para imobilizá-la. Essa versão da magia tem a aparência de tentáculos que agarram os alvos, mas a natureza tangível desse ataque também significa que os tentáculos podem ser cortados, permitindo assim que os atacados sejam liberados. Cara, essa magia aqui é bizarra, só quem tem conhecimento divino vai entender sobre essa magia nojenta. Foi mal, galera, não dá pra tancar não. Olha a magia do cara. Desculpa, galera. Me perdões, eu tô de volta. Lâminas de luz, onde Larcade dispara lâminas crescentes feitas de luz em seu alvo. Alma faminta, a próxima magia de Larcade para atingir mais uma das necessidades primárias humanas. Após a ativação, essa magia faz com que seu alvo sinta uma fome imensa. Mas após um curto período de tempo de efeito dessa magia, eles começam a se ver como ilusões de comida, incapazes de resistir ao desejo de consumi-los. Essa magia pode ser interrompida pela pura vontade do usuário, ou afetado, sendo fisicamente ferido para voltar a si mesmo. O indivíduo sob os efeitos dessa magia tentará até mesmo comer seu melhor amigo se não tomar cuidado. A magia do cara é um puteiro. Lá ele. Meu Deus. Desculpa, não tem como tancar as técnicas do Larcade. Hip ou descansa em paz. A terceira magia de Larcade lida com a necessidade primária de dormir, e uma vez em vigor, o alvo é incapaz de resistir a uma repentina sensação de sonolência. Embora Sting tenha tentado negar seus efeitos causando a dor em si mesmo, isso se provou inútil, e eventualmente o único contra-ataque parcial a essa habilidade foi mostrado como sendo as sombras de Rogue, pois entrar nelas aguça os sentidos.
sentidos. Larkade declarou que o estágio final dessa magia é o momento em que seu alvo fecha os olhos, ou seja, quando ele entra no estado do sono, no qual não é mais capaz de acordar. O poder mágico de Larkade é assombroso, e quando Maeve sentiu essa magia, ela afirmou que era como se a mínima capacidade de olhar para ele era como contemplar um abismo. O próprio Zeref o chamou de arma secreta e afirmou que ele tinha potencial para derrotar a Quinologia. Ele lutou com Kagura, Sting e Rogue, saindo vitorioso, e mesmo que fosse momentaneamente derrotado, logo após ele apareceu para intervir na batalha de Zeref com Natsu e ainda teve seu peito atravessado e não mostrando sinais de dor. Só foi de link na bio quando o próprio Zeref apagou seu nome como Etéreos. Em segundo lugar, temos Irene Belzerion, também conhecida como Desespero Escarlate. Irene é a mãe da magia Dragon Slayer, sendo a mulher que teve a ideia de criar essa tão poderosa magia. Ela é massivamente poderosa, sendo considerada a mulher mais forte de Alvarez, e entre todos os membros, o único capaz de ir contra ela é o Algo. Seu poder é gigantesco, sendo uma mestra na arte do encantamento. Ela pode encantar objetos com certas propriedades, infundindo magia neles. Pode aumentar os atributos dos seus aliados, como quando melhorou a magia do Nehardt, ao ponto de que ele se tornou imune à magia da Branch. Ela pode fazer separação de magia, como quando separou o corpo da Mavis da lágrima da Fairy Heart, e também quando ela inseriu sua própria personalidade no corpo da Wendy. Em seu arsenal, ela tem magias como o Universo One, que pode remodelar a geografia do local como ela desejar. Pode invocar um meteoro completamente colossal do espaço, usando uma magia superior à magia de corpos celestes usada por Jelal. Ela deu um combate de respeito a Erza e a Wendy ao mesmo tempo, só não vencendo porque não quis. Seu poder mágico era tão massivamente poderoso que foi dito por August que ela era a única capaz de se opor a ele e ainda revidar com eficácia. Todo esse poder de Irene aumenta ainda mais quando ela usa sua forma de dragão e acessa sua magia de Dragon Slayer da sabedoria, que aumenta ainda mais todos os seus encantamentos, ao ponto dela poder quebrar as leis do mundo. E isso é tão absurdo que a mulher pode simplesmente invocar meteoros do céu, encantar um graveto para ser capaz de atravessar o aço e entre outros tipos de magia. Em primeiro lugar, temos August Dragneel. Sério, o cara é muito roubado para não ocupar o primeiro lugar. Ele é o filho da Mavis com Zeref, sendo abençoado desde o nascimento com uma quantidade tremendamente grande de magia, de forma que ele era genial com essa arte. O seu as na manga é a magia de cópia, onde August é elogiado como o Rei Mago devido a esse tipo particular de magia, que ele pode usar notavelmente instantaneamente, e com ela, August pode copiar, dominar e então anular a magia de um oponente após encontrá-lo. Com essa magia, ele conseguiu copiar o Crush de Guildarts, que destrói tudo o que toca, a magia de Dragon Slayer de fogo do Natsu, podendo usar um fogo capaz de queimar o próprio Natsu, copiou a magia do som de cobra, podendo ler as almas das pessoas e prever seus movimentos, que torna tudo, a magia de lentidão do Space, que torna tudo e todos ao seu redor completamente lentos, conseguiu usar a Fairy Glitter de Kana e mais uma imensa quantidade de poderes. A magia, um antigo feitiço que August possui, com um enorme poder mágico com o qual nasceu, e tem o poder de destruir um país inteiro, pelo menos do tamanho de Fiore. Ao usar seu corpo como um catalisador, seu poder mágico derrete e destrói o ambiente, quebrando qualquer substância inorgânica em pedaços, ao mesmo tempo em que evapora o sangue dentro dos seres vivos. Essa magia também é potente o suficiente para desabilitar o uso das outras magias durante sua conjuração. No entanto, se ele assim o desejar, August pode cessar sua conjuração, mas seu corpo permanece destruído. Ele foi até mesmo capaz de derrotar a maioria dos Scream Sorcerer, incluindo o ex-mago santo Jelal Fernandes sozinho, sem nem mesmo sofrer um único arranhão, e também pressioná-los ao combatê-los com a sua própria magia. Ele também ganha uma forma de batalha que muda drasticamente a sua aparência, e nessa forma seus atributos aumentam bizarramente, ao ponto dele bloquear os ataques de Guildarts com extrema facilidade, e só não venceu porque realmente não quis. Sua habilidade em combate corpo a corpo é tão extraordinária quanto a sua habilidade mágica, ao ponto de ele afirmar que nem mesmo precisava usar magia para vencer Guildarts e Kana ao mesmo tempo, ocupando merecidamente o nosso primeiro lugar. Bom galera, é isso, essa é a minha opinião e você tem todo o direito de discordar. Deixa sua lista nos comentários, conto com seu like, sua inscrição e o sininho ativados, porque isso ajuda demais. Tamo junto sempre, um grande abraço, não se esqueça de assistir o nosso último vídeo, onde falei sobre as 10 magias mais poderosas de Fairy Tail e fui!